Olá, eu sou Walter Procópio e hoje vamos estudar mais 3 livros de 1 Samuel, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Estamos avançando, parabéns para você, continua firme nessa leitura. Eu tenho aprendido muito e creio que você também tem crescido muito. Vamos para o capítulo 7 de 1 Samuel, terminamos o capítulo 6 com a Arca de Deus sendo enviado para a cidade de Kiriat Jearim. Olha que interessante, o capítulo 7 começa assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim durante muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. O capítulo 7 nos mostra o impacto da chegada da Arca de Deus. O povo agora se arrepende. Há um movimento de arrependimento em Israel. Esse é o padrão em toda a Bíblia. Quando eu e você erramos, só existe um caminho de arrependimento. Arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, do verso 1 ao verso 4, a gente vê que a chegada da Arca de Deus provoca esse arrependimento. E aí, do verso 5 ao verso 6, Samuel vai convocar Israel em Mispá. E aqui é interessante. E Samuel, verso 5, prosseguiu: reúna todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reunirem em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Então aqui tem uma informação muito importante. Este profeta, Samuel, agora está exercendo também o ofício de juiz, conduzindo a nação em direção a Deus. E aqui em Mispá é o momento que eles vão se arrepender, assumir o compromisso de seguir o Senhor, e a Bíblia destaca que Samuel agora está fazendo essa função de juiz. E aí do verso 7 ao verso 11, durante esse encontro em Mispá, os filisteus atacam, mas Deus vai intervir de forma milagrosa. Isso é muito lindo. Verso 7, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então nós vemos agora a intervenção de Deus. Sempre vai ser esse padrão na Bíblia. Quando nos voltamos para Deus em arrependimento, em confissão, abandonamos o pecado, nos aliançamos com Deus, não importa quem vem contra nós. Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é necessário uma aliança com Deus. O capítulo 7 vai nos mostrar, do verso 15 ao 17, Samuel, ele se estabelece como juiz de Israel. Isso é importante, porque Samuel vai fazer o ofício de profeta, e agora ele está fazendo o ofício de juiz. E nós vamos ver mais à frente outros ofícios que Samuel vai fazer. Chegamos ao capítulo 8. Capítulo 8 é o momento que Israel pede um rei. Muitas pessoas, ao ler o capítulo 8, falam assim: Deus nunca teve o propósito de ter um rei em Israel. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque lá em Deuteronômio, com Moisés, Deus, no capítulo 17, já tinha dado qual seria as obrigações dos reis. Se nós formos lá em Deuteronômio, deixa eu ir aqui, Deuteronômio, nós já vamos perceber que Deus já tinha assim no coração esse entendimento que Israel precisaria de um rei. Então, Deuteronômio 17 fala dos decretos do rei.
as obrigações do rei. Por que Deus daria as obrigações ao rei se ele não desejasse um rei sobre Israel? Segunda coisa, se você for lá em Gênesis, Deus vai prometer a Abraão dizendo que dele sairia sim reis. E segundo, como que Israel teria a revelação, o entendimento de um rei, e por que isso é importante, esse entendimento, pastor? Porque Jesus veio como rei, e rei dos reis. O que o capítulo 8 nós vamos ver é que Israel, que é a nação que Deus escolheu, e fez dela uma nação diferente das outras, ela quer um rei no mesmo padrão das outras nações. Então aqui no capítulo 8, o povo de Israel, insatisfeito com a liderança de Samuel e seus filhos, e os filhos de Samuel, infelizmente, não seguiram os mesmos caminhos que o pai, o que eles vão pedir? Eles vão pedir para si um rei, como das outras nações. O problema não é um rei, mas é querer um rei como as outras nações. Do verso 6 ao 22, Samuel consulta a Deus, e o que Deus vai dizer? Samuel, atende o pedido do povo. Só que Deus vai trazer para Samuel e pedir Samuel para comunicar ao povo a consequência desse pedido, desse rei humano. Porque Deus vai dizer para Samuel, Samuel, eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Não foi você, foi a mim. E aí, uma das consequências aqui do capítulo 8, é que, no verso de número 18, naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Por quê? Porque Deus pede para falar do peso que será esse rei. Como o rei que eles estão querendo, no padrão das outras nações, Deus está dizendo, olha, esse rei vai ficar com a sua colheita, com as suas filhas, e quando vocês clamarem, Deus não vai ouvir. Meu irmão, não há nada que possa ser melhor do que o governo de Deus na minha vida e na sua vida. Trocar o governo de Deus, o governo do Espírito Santo, a palavra de Deus, por um governo humano, é pedir para sofrer. E é isso que Israel está fazendo. Vamos para o capítulo 9, para a gente terminar o nosso encontro hoje. Capítulo 9 é o momento que Saul é escolhido rei. O capítulo 9 é muito lindo, porque vai falar do encontro de Saul com Samuel. Eu gosto de brincar muito nesse texto, que Deus vai fazer com que a jumenta do pai de Saul fujam, né? E aí Quis, pai de Saul, vai dizer assim, Saul, pega aí um servo e vai procurar jumentos. Ele procura durante 3 dias, não encontra, até que o servo dele fala, olha, tem um profeta aqui muito famoso, tudo que ele fala acontece, vamos até lá. E quando Saul vai até Samuel, Deus já havia falado com Samuel um dia antes, que estaria enviando a ele o rei de Israel. Saul, ele é ungido rei, e vai se tornar o primeiro rei de Israel. A Bíblia começa falando no capítulo 9 que Saul era um homem alto, destacava pela sua altura. No capítulo 9, quando ele encontra com Samuel, ele vai dizer assim, olha, eu sou da menor das tribos, minha família é a menor, mas Samuel vai dizer, Deus te escolheu para ser rei sobre Israel. O capítulo 9 é interessante por quê? Porque nós encontramos aqui o primeiro rei de Israel. O primeiro rei. E aí nós vamos caminhar do capítulo 10 até o capítulo ali 16 e 17, quando Davi vai entrar no cenário, e vamos continuar o capítulo 18, 19 e 20 com este rei. Um rei que começa muito bem, mas não termina tão bem. E aí Provérbios, Salomão já diz, o final é melhor do que o começo. Um homem que foi escolhido. Não esperava ser escolhido, foi escolhido para ser rei. Teve a oportunidade de permanecer no trono. E Deus queria fazer uma aliança com ele. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Mas o coração obstinado, esse coração longe de Deus, vai fazer que em um certo momento ele vai ser rejeitado e Deus vai levantar um outro rei. Capítulo 9 fala da escolha do primeiro rei. Uma história que começou bem e nós vamos ver que não começou e não terminou tão bem. E o meu conselho para você, terminando hoje, esse momento juntos, o mais importante não é começar bem, e sim terminar bem. É como termina que se conta. Então lute, ande, caminhe com Deus, para que você termine da maneira certa. Deus abençoe sua vida, fica firme, amanhã nós continuamos, agora falando desse período da monarquia, o
primeiro rei de Israel foi estabelecido, Saul. Nós vamos mergulhar na história da vida desse homem. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.